muita satisfação. Recebemos hoje aqui no nosso portal da Memória da Cultura e do Esporte de Brasília essa grande personalidade da cena cultural brasileira, nosso amigo Reco do Bandolim, um dos pilares do Clube do Choro de Brasília. Queria agradecer a sua presença, Reco, nesse depoimento. E vamos começar dizendo como é que você vai trazer aqui para nós hoje o tempero baiano, né? Reco de uma tradicional família baiana. Como é que você chegou em Brasília e como é que você começou a sua trajetória no movimento musical da cidade, no movimento cultural? Obrigado, é um prazer também muito grande estar aqui, sendo entrevistado por você, uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, um respeito muito grande por tudo que você vem realizando. Essa cidade deve muito a você. Eu que agradeço. Pois é, nós viemos para cá muito pequeno, viemos para cá em 1963, meu pai, deputado federal, e chegamos aqui, eu tinha 8 anos de idade. Meus irmãos, nós 5. E Brasília, pouco a pouco, foi se configurando como a nossa cidade, né, do coração. Eu, muito jovem, me interessei por música. Brasília teve uma época, como a gente se lembra, dos anos 70, que era uma cidade muito ligada ao rock and roll, e tinha motivos, né, para isso. Eu não comecei com bandolim, eu não conhecia o choro, e acredito que a minha geração toda também não, e o que eu considero um crime de lesa pátria, você não conhecer uma música genuinamente brasileira. Mas o que é que aconteceu? Nos anos 70, ditadura, a juventude fez uma opção muito clara pela guitarra, pelas distorções da guitarra. Me lembro da época do Woodstock, foi aquele festival a favor de drogas, liberação sexual, contra a guerra do Vietnã. E aquilo foi uma febre, né, no mundo inteiro. Eu entendia que a guitarra, com a sua linguagem distorcida, etc., era uma forma de protestar contra a censura, contra a guitarra, se prestava muito a esse tipo de... É tanto que a nossa cidade se transformou na capital do rock. Não é? Uma coisa realmente incrível. Então eu comecei aqui por esses caminhos, né, do rock and roll, até que com o final dos Novos Baianos, eu era louco pelos Novos Baianos, dando um salto. Eu estava na Bahia e assisti um show no ICBA, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, onde Armandinho Macedo se apresentava com Moraes Moreira. Tinha acabado o grupo Novo Baiano, Moraes Moreira estava começando a carreira solo, e a última música que eles apresentavam era o Choro do Jacó do Bandolim, Noites Cariocas. Eu fiquei completamente deslumbrado com aquele negócio, aquilo bateu fundo na minha alma. Isso tem uma explicação, né? A música, em muitos momentos, é uma espécie de divã sonoro da história. Você pode conhecer um povo pela música daquele povo. Eu digo assim, quem quiser conhecer o choro, se você quiser saber o que é o choro, ouça Pixinguinha. Você vai conhecer as nossas alegrias, tristezas, vitórias, derrotas. Basta ouvir Pixinguinha. Então, quando eu vi o choro, eu fiquei completamente deslumbrado. Cheguei aqui em Brasília, na capital da República, e procurei as escolas, e ninguém sabia quem era Pixinguinha. Uma coisa impressionante. Não havia o bandolim. Quer dizer, eu fiquei completamente desesperado. Daí a ideia, no futuro, de criar a primeira escola brasileira de choro, que a gente chega lá. Isso um pouco mais tarde. Mas o meu começo na música foi esse. Primeiro, pelas mãos do rock, né? A guitarra, aquela juventude, os filhos dos diplomatas também que estavam aqui em Brasília, que estavam muito ligados também ao rock, etc. E depois eu tive esse encontro felicíssimo na terra de Caymmi com o choro. Mas antes do choro, posso estar enganado, você deu uma escorregada também pelo axé, né? Eu me lembro que você fez um trio elétrico, o Massa Real, né? Sim. Que foi famoso aqui na época no Carnaval de Brasília. Queria que você falasse um pouco sobre essa passagem, o Massa Real. Eu nem diria mais deslizado, eu flanei ali, né? Não era propriamente o axé. A gente fez aquele trio elétrico com a linguagem instrumental dos trios elétricos da Bahia, né? Sim, o baiano, Dodô e Asmar, Armandinho. Os pernambucanos, eu tenho uma admiração enorme pelo estado de Pernambuco, pela cultura dos pernambucanos, pela maneira como eles zelam pela cultura. Acho que é o estado brasileiro que merece, de minha parte, respeito. Porque eles fazem isso, não é? Mas o baiano pegou o frevo, que era uma música regional, local,
de uma época do carnaval e transformou aquilo numa música nacional, numa música de todo ano, sobretudo depois que Moraes Moreira subiu nos trios elétricos e começou a cantar. Então eu fiquei enfeitiçado por aquele negócio, pelo instrumental, e criamos aqui em Brasília, de fato, o primeiro trio elétrico, rapaz, nos anos 80, boa. Eu me lembro que Osmar Macedo, a nosso convite, o pai de Armandinho, o criador do trio, veio a nosso convite inaugurar o trio elétrico aqui na Torre de TV, e teve uma história interessantíssima que eu acho que eu posso contar. Armando é meu querido amigo e ele não vai se incomodar que eu conte isso. No trio elétrico tinha uma pessoa, aí eu não vou citar o nome porque ele não está aqui, que ele tinha o hábito, né, de queimar um fumozinho, né? Uma maconhinha, né? E aí Osmar era uma pessoa um pouco mais velha, eu digo, ó, na hora que Osmar Macedo estiver aqui, eu não quero saber de ninguém com negócio de vamos respeitar o cara, etc, etc. E tudo bem, assim foi lá na Torre de TV. Osmar subiu, pegou o microfone e fez o discurso tradicional que ele sempre faz na Bahia. Meus filhos queridos, ele sempre começava assim. Quando eu olho o rapaz assim, tinha o bombo assim da bateria, tinha uma luz qualquer, e eu vi um sujeito, rapaz, agachado, com cigarro na boca, e dando e saiu aquele cheiro. Osmar, no meio do discurso, fez, meus filhos queridos, aí parou, fez, ô Reco, que cheirinho bom é esse que eu estou sentindo aqui? Grande Osmar Macedo. Bom, Reco, e aí do Massa Real, você, então, seduzido pelo choro, né? Cria o Choro Livre, né? E eu queria que você falasse então sobre o Choro Livre, emendando já com aí, eu acho que a sua grande obra, que é a escola, o Clube do Choro, né? Primeiro do Choro, o Clube do Choro, e depois a escola Rafael Rabelo. Moa, eu tenho uma gratidão muito grande a meu dileto e querido amigo, saudoso amigo, Alencar Sete Cordas, né? Nós criamos o Choro Livre juntos, né? Foi uma iniciativa minha e dele. Esse grupo talvez seja o grupo mais tradicional de choro aqui de Brasília, o mais antigo, né? E nós criamos esse grupo já teve várias formações, né? Até que finalmente agora nós estamos com a formação de gente mais jovem, todos professores lá da Escola de Choro Rafael Rabelo. O Choro Livre cumpriu um papel interessantíssimo durante todas as programações do Clube do Choro, ao longo, estou há 25 anos na presidência do Clube do Choro. Foi o Choro Livre que acompanhou todos os grandes artistas que vieram se apresentar aqui. Por falta de recursos, a gente tinha que ter um grupo aqui em Brasília. Então, Dominguinhos, Sivuca, todos os grandes músicos brasileiros que vieram... Foram vários. Hermeto Pascoal, e isso deu a eles, aos músicos do Choro Livre, uma cancha, uma experiência muito grande, porque eram shows toda semana. A cada semana eles tinham que pegar uma abordagem diferente, um universo diferente, um tipo de gênero diferente, porque tinha o Dominguinhos, aí tinha o pianista, Então, isso deu uma categoria, como se diz na Bahia, rapaz, uma experiência esses meninos. E agora, o desdobramento disso é que nós estamos já com essa nova galera aí, há 15, 16 anos, já visitamos mais de 20 países, convidados pelo Itamaraty, que frequentemente nos convida para fazer palestras sobre a história do choro, e a gente contextualiza com o nosso repertório, que vai contando a história do choro de 1845, que foi quando, até hoje. O grupo é um grupo, de fato, conceituado, não é? E que está em plena atividade. Agora mesmo, 2022, já estamos com convites para ir a Roma, bicentenário da independência, a Croácia, a Berlim e agora, por último, a Moscou. Que beleza. É um momento lá em Moscou complexo para burro, né? Mas eu acho que, em nome da cultura, a gente vai encarar. E aí, do Choro Livre, tem o Clube do Choro, né? Que começou ali num subsolo, né? Num subterrâneo e tal, e hoje funciona numa obra de Neymar e tal. Eu queria que você falasse sobre o Clube do Choro. Na verdade, o choro aqui em Brasília começa com a transferência da capital, né? Aqui para Brasília. Eu acho que ninguém espontaneamente sairia do Rio de Janeiro, né, aquela terra, sobretudo nos anos 60, né, aquela terra dos sonhos, né, do Rio de Janeiro, para vir para cá, para esse fim de mundo, né, poeira, redemoinho. Então as pessoas que vieram, vieram muito seduzidas por oportunidade de emprego, de moradia, etc. Né? Mas o certo é que nessa leva vieram funcionários públicos ligados ao choro, que era muito a tradição do choro, os músicos terem um emprego como funcionário público, para sobreviver.
Então, nessa leva vieram o tio João, por exemplo, que é um trombonista de vara maravilhoso, da Orquestra de Fonfon, o Bige da Flauta, que era um primo de Pichinho, o Pernambuco do Pandeiro, que veio para Brasília também, a Odete Ernest Dias, professora da UNB, ela veio, uma francesa que se apaixonou pelo choro e, enfim, fez uma geração de filhos, né? Os filhos dela são músicos maravilhosos. Jaime, a Bete Ernest Dias, a Andréia, não é? Então, o choro começa na casa de um e de outro, até que o governador Elmo Cerejo viu uma das apresentações e cedeu aquele lugar, que é aquele vestiário do Centro de Convenções Subterrâneo, onde o Clube do Choro funcionou durante 30 anos. Então, no início, para fazer uma síntese, o choro era uma coisa, você sabe, a tradição do choro é o seguinte, você ia tocar onde tivesse fartura, comida e bebida. Então, isso aí já era o suficiente para o músico de choro ir, enfim. E fazer a sua roda. E o trabalho que a gente teve, eu comecei a ver, eu tenho restrições aos americanos, tenho muitas, mas tem outras, rapaz, que eles têm uma dimensão muito clara do valor da cultura. Então, eles sabem como fazer isso. Então, você vê o jazz, né? Uma marca de prestígio cultural para os americanos, que gera royalty, dólar, prestígio no mundo todo. E eu falei, por que nós não podemos fazer isso com choro aqui? Porque o músico de choro sempre se apresenta de chinelo, camisa aberta, uma coisa muito de fundo de quintal, que também é muito bom, que a gente tem que preservar. Mas nós precisávamos, àquela altura, profissionalizar de alguma maneira a sobrevivência até desses artistas. Então, eu me lembro que no começo eu fui muito criticado, dizendo que eu estava botando o terno no choro, mas o que a gente pretendia dar ao choro a importância que de fato ele tem para a nossa formação, a música que está na base da música brasileira. E o trabalho que a gente teve basicamente foi esse. Primeiro, apresentamos um projeto aproveitando a Rouanet, do Ministério da Cultura, isso lá no comecinho. A nossa ideia era cada ano escolher um grande autor brasileiro, fora da grande mídia, que a grande mídia nunca deu muita importância a isso. Fora da grande mídia, então, e durante o ano inteiro a gente fazia um aprofundamento sobre a obra desse grande autor. Eu ficava incumbido de contar a vida dessa pessoa por capítulos, e os músicos que vinham tinham por obrigação apresentar uma versão sobre a obra. Por exemplo, o primeiro projeto foi 100 anos de Pixinguinha. Então, todos os artistas convidados tinham por obrigação de fazer uma abordagem sobre a obra de Pixinguinha. E eu ia contando a vida de Pixinguinha. No ano seguinte, Jacó do Bandolim, se tivesse vivo, 80 anos. A mesma coisa. Isso começou a funcionar. As emissoras de TV se aproximaram, TV Brasil, TV Câmara, TV Senado. E a TV Senado, então, começou a dar uma dimensão nacional ao que a gente estava fazendo. E depois uma dimensão internacional. O Mercosul entrou. Até, Moa, que nós chegamos num momento que nós tivemos uma ideia interessante. A gente via que o público do choro era um público um pouco mais velho. E a gente queria dizer, por que isso? O choro é que está na nossa base. Nós fizemos um projeto que se chamava Caindo no Choro. O que é que significava isso? A gente ia chamar artistas que não eram propriamente de choro, mas que poderiam ter uma visão a respeito. Por exemplo, o primeiro, Pepeu Gomes, que era dos Novos Baianos, que tocava bandolim, eu sabia que ele tocava bandolim muito bem, mas é guitarrista, e todo mundo aprecia ele como guitarrista. Eu liguei para ele, Pepeu, quero te convidar para ver o Clube do Choro tocar choro. Mas tem 20 anos que eu não toco choro. Eu digo, mas você, é isso que a gente quer ver a sua visão a respeito do choro. Aí botamos Pepeu Gomes, Cai no Choro. Aí então, virou uma... A rapaziada toda foi ver Pepeu, mas chegou lá, viu o Pepeu tocando bandolim. Hamilton Godoy, do Zimbo Trio, sim, da Bossa Nova. Mas eu toco Bossa Nova, eu digo, mas Hamilton, eu queria ver você tocando choro, tocando Pixinguinha. Zimbo Trio, Cai no Choro. Então isso deu uma popularidade ao choro. Os jovens, eu me lembro uma vez que eu estava no clube e havia estudantes da UNB que nunca tinham ido ao Clube do Choro, sentados assim no chão, e eu podia ver, rapaz, pela fisionomia se decompondo assim deles, entrando em contato com eles. Eles não tinham acesso àquilo. E aquilo causando, tanto que você vê, a nossa escola de choro, antes da pandemia, nós já estávamos com 1.200 estudantes, 26 professores, e a escola crescendo. Mas antes da escola, aí o Clube do Choro se consolidou e tal, e ganhou, então, não só o presente, né, que é um projeto do Oscar Niemeyer, como o registro, como patrimônio cultural e material. Nós ganhamos esse prêmio do Dr. Oscar Niemeyer. Eu digo sempre que a realidade ficou maior do que o sonho. O Dr. Oscar nos chamou lá em 2004, dizendo que estava encantado com o que ele assistia lá no Rio de Janeiro, pela TV Senado. Começou a estudar cavaquinho, com 94 anos, começou a estudar cavaquinho, e disse que nós estávamos colocando o Brasil frente a frente, que ele estava entusiasmado com aquilo. Inclusive, o nosso encontro começou
às 9 horas da manhã, se estendeu, me convidou para almoçar com ele, almocei lá no escritório, ficamos até às 4 horas da tarde, foi um dia para mim muito especial. E depois ele entrou em contato com o governador e disse, olha, eu quero que o Clube do Choro seja construído ali, em pleno eixo monumental. E eles estão prestando um serviço à cultura brasileira que tem que ser. Então é um negócio que a gente não pode, uma gratidão. E a partir daí nós recebemos a medalha de honra ao mérito cultural da Presidência da República, que é o prêmio de cultura mais importante. Recebemos a medalha de honra Rio Branco do Itamaraty. Injustamente me trataram como cidadão honorário de Brasília, por unanimidade. Enfim, as coisas foram, veio a escola, vieram os professores. Eu sei, Moa, que hoje eu estou há 25 anos na presidência do Clube do Choro, os professores que estão lá são todos meus amigos, entraram como alunos. Então, emenda e fala da escola, né? A escola. Que formou vários músicos importantes, Hamilton Holanda e tal. Queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da escola para a gente já ir encaminhando aqui para a nossa conclusão. Moa, essa escola, rapaz, é uma história de amor, viu, rapaz? Uma maravilhosa. A gente começa... Esse mundo globalizado, a globalização tem muitos aspectos positivos, né? Encurta distâncias, aproxima as pessoas, lhe dá acesso a muita coisa, mas ela tem uma coisa muito perigosa, que o mais forte tende a impor a sua maneira ao menos forte. E a graça do mundo está na diversidade. É tão bom você chegar na Espanha e você ir ao sul da Espanha, a Andaluzia, e você ver o flamenco, você tomar um vinho, você ir a Portugal, ouvir o fado. Essa é a graça do mundo. Chegar aqui no Brasil, você ouvir um choro, comer uma feijoada, ver o cinema do Brasil, a poesia, a literatura brasileira, essa é a grande coisa. Então, eu acho que nós delimitarmos nosso território cultural é essencial. A graça do mundo está aí. Então, quando a gente criou essa escola, eu fiquei pensando, mas rapaz, como é que é o Brasil, talvez um dos melhores produtos que a gente tem nesse país seja a música brasileira, e a gente não tem uma escola de choro, como os americanos têm, repito, é Berkeley que forma músico no mundo inteiro, universidades, instituições, isso gera uma riqueza para os americanos muito grande. E agora é o que a gente está fazendo, o choro está ganhando um espaço no mundo inteiro, que é uma coisa impressionante. Festivais, encontros, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Eu estou lhe dizendo, fomos convidados para ir à China, entendeu? Fomos à Europa inteira já, à África. Quantos alunos já passaram mais ou menos assim, pela... Olha, nós estávamos, Moa, né, antes da pandemia, estávamos com 1.200 estudantes, mas já formamos muitos grupos. Agora, né, nós estamos com cerca de 800 já, com esse começo de... Esperamos que a pandemia... Agora, enfim, 800 alunos. Porque criamos um curso online, quer dizer, um curso... Henrique Neto agora está dirigindo a escola, que é meu filho, foi para Portugal, fez o curso, o mestrado dele veio, já estava na iminência de abrir uma sucursal da escola lá, quando veio a pandemia. Estava tudo já, né? O choro tem ganhado um espaço no mundo que é uma coisa impressionante. E a escola é um motivo assim de grande alegria, né, para todos nós. A gente sabia que aqui na capital da República, em pleno eixo monumental, com o presente de Dr. Oscar Niemeyer, a gente funciona a primeira escola brasileira de choro. Bom, Reco, para finalizar, a gente está vivendo um momento muito difícil da cultura, né? E eu sei que você tem uma reflexão muito profunda sobre isso. Eu queria que você, então, deixasse essa mensagem em defesa da cultura, que é a nossa grande bandeira, para a gente encerrar esse seu depoimento importante. Olha, amor, de que maneira esse negacionismo que vem afetando assim, a ciência, afetando a razão, o bom senso, ele se estendeu para o domínio dos patrimônios, né, das artes, da cultura, o IFAM, por exemplo, o Instituto Palmares, o meio ambiente, a questão indígena, por exemplo, né, e especialmente nesse rebaixamento, da desmobilização do Ministério da Cultura, né, esse desprestígio que os artistas vêm sofrendo, como se a gente pudesse viver sem livros, sem cinema, sem teatro, né, sem música. Esse movimento retira dos produtores, por exemplo, as condições mínimas para que possam trabalhar, planejar, né, realização de seus próprios projetos. Nessa altura, quem faz cultura no Brasil, quem arregaça as mangas e realiza, precisa se manifestar. Esse esforço concentrado aí do Observatório da Democracia, não sei se você vem acompanhando, eu acho que tem que ser entendido pela população brasileira. Nós estamos presenciando uma agressão
a identidade nacional, a soberania do povo, que a duras penas e ao longo de muitos anos vem aprendendo a tecer a sua fisionomia, né, do povo brasileiro. Esse ataque sem filtro, assim vamos dizer, do obscurantismo, nos atinge impiedosamente, Moa. E a própria sobrevivência das artes, eu vejo. Nós somos herdeiros de Guimarães Rosa, de Guerra Peixe, de Glauber Rocha, né, para falar de literatura, da música, do cinema, Machado de Assis, Villa-Lobos, né, Walter Salles, Eça de Queiroz, Camargo Guarnieri, né, Nelson Pereira dos Santos, Graciliano Ramos, Cacá Diegues. Somos herdeiros de Pixinguinha, minha gente, né? Ari Barroso, Vinícius, Tom, Maestro Radamés, tanta gente, Baden, poderia ficar falando aqui. Faz 26 anos, estou na presidência do Clube de Choro, aqui da nossa escola de choro Rafael Rabelo, que é a primeira do gênero, como eu falei para vocês. E contato permanente aí com músicos do Brasil e músicos do estrangeiro. A partir dessa experiência, amor, e do exemplo deixado pelos heróis nacionais que promoveram a Semana de 22, Está fazendo 100 anos. 100 anos. Né? Nós temos que nos recolocar, eu acho. O choro, por exemplo, amor, eu queria falar sobre a importância e os reflexos do choro no ânimo dos modernistas, coisa que não foi falado. O choro vem provocando uma explosão entre os músicos estrangeiros. Poderia ser considerado como uma estratégia muito boa para ressuscitar o nosso espírito. Eu tenho procurado assistir com minha família alguns documentários e falando da música, filmes com Nelson Cavaquinho, Ari Barroso, Tom Jobim, né, Jacó do Bandolim, para temas que trazem o verdadeiro ambiente cultural aqui do nosso povo, diante do que a gente está vivendo. O Brasil é real, o país que está espontaneamente no coração de cada um de nós, que faz jus ao brasileiro e que está sumindo, rapaz, no retrovisor. Isso é uma coisa preocupante, uma maneira que eu encontrei para resistir, para tocar bola, né, nesse momento. Acho que precisamos voltar a sentir orgulho do Brasil. Acho que esse tipo de exercício que pode ajudar a recolocar as coisas nos trilhos, amor, manter a autoestima e nos dotar de escudo e espada, né, para o combate, esse combate terra arrasada que a gente está vivendo. Quem está na lida das artes, no dia a dia, tem uma nítida sensação de que nossa maneira, nossa única, né, o coração brasileiro está sendo sufocado por um ambiente adverso. Não apenas na música. Nós estamos perdendo, estamos naquele ponto em que é preciso, vamos dizer assim, fazer valer a qualquer custo a frase imortal de Mário de Andrade. Brasileiros, chegou a hora de realizar o Brasil. E, paradoxalmente, o choro vem ganhando espaço, como eu falei, instrumentista ao redor do mundo. 60 anos depois, nós estamos repetindo, em certa medida, a experiência da Bossa Nova, naquele novembro de 1962, no Carnegie Hall, em Nova York, quando os meninos subiram ao palco para mostrar o balançado da New Brazilian Jazz, né, como eles diziam. Os americanos diziam assim, né? A Bossa Nova teve primeiro que ser reconhecida lá, reconhecida, admirada e respeitada pelos americanos. Aqui no Clube do Choro, a gente vai promover agora o segundo Festival Internacional do Choro. Com todas as dificuldades, barreiras que estão colocando no caminho, mas é muito bom a gente presenciar os estrangeiros tocando a nossa música. Isso é bom demais também, Moa. A questão é que não há interesse real por parte daqueles que ocupam cargos da cultura, com raríssimas exceções. Né? Caso daqueles que nos permitiram, por exemplo, realizar esse festival, e a gente vai realizar. Então, falta esse interesse real por parte de pessoas que deveriam ter responsabilidade com o país. O que há é desinformação, há preconceitos, falta de substância e não reconhecimento. Né? Eu falo do choro porque ele está na gênese, na base da nossa música popular brasileira, no perfil da nossa alma profunda, o choro. Nós que sobrevivemos do trabalho artístico temos uma visão de que todos merecem espaço, democraticamente. Desde a sofrência que tem aí, esse gênero, o pagode, o axé, o sertanejo. O problema, amor, é que na outra ponta, os artistas de substância, com histórico de contribuição real para a formação e o crescimento do nosso cancioneiro, têm merecido espaços cada vez menores. É verdade. Espaços diminutos, amor. É verdade. E que vão se reduzindo a cada vez mais. Eu acho um desrespeito com a nossa história. Eu costumo dizer que outro dia eu vi o especial da Nara, né? Sei. Que está passando na Globoplay, e quando terminou eu tive uma sensação, eu quero o meu Brasil de volta.
Porque nós estamos sendo tratorados, na verdade, a realidade, pela força monopolista do dinheiro, da mediocridade, né? Agindo juntos, né? À sombra do obscurantismo que está instalado no Brasil. Bom, Eco, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Queria agradecer você por esse depoimento e dizer que vamos em frente. O choro e o samba, eu sou do samba, Sim, são primos, né? são. E nós vamos enfrentar esses obstáculos e mostrar que nossa gente bronzeada vai mostrar o seu valor. Grande, grande. Que belo final. Meus parabéns.